e ali, nessa terra, eu os abençoarei. Não é isso, pastor diz? Eu gosto muito de trazer a história para você, porque nem todo mundo estava aqui quando nós começamos. Numa garagem de Ardósia, eu me ajoelhei naquele dia e falei: Deus, eu aceito ser pastor. Fechamos a empresa que eu e o pastor Dilson tinha, e por sinal ela era muito boa. Acho que a única pessoa que lembra dela aqui é a Helena Moura, porque Rodrigo fazia fisioterapia lá comigo. Era lá no centro da cidade. E ali, naquele dia, nós resolvemos vender a empresa e viver pela fé. Nós não teríamos mais o salário e seríamos sustentados pelo Senhor. Mas foi impressionante como Deus fez, porque não faltava mais nada a partir daquele dia. Não faltou mais nada. As almas foram chegando. E eu digo: Senhor, tantos filhos nossos que nós vimos ir embora, talvez porque a gente era menino, né? Ninguém ensinou a gente a ser pastor. A gente teve que aprender na tora mesmo, na força do braço, e com Deus deixando a gente meter a cara no muro de chapisco. E a gente tinha que aprender junto com todo mundo. E a minha oração todas as manhãs tem sido: traga os nossos filhos de volta. Traga os nossos filhos de volta. Filhos que foram gerados pelo Senhor para essa igreja. Que circunstâncias ou o diabo roubou, tirou, ou que o Senhor afastou por um tempo, mas traga os nossos filhos de volta. Aqueles que são deste lugar, traga-os de volta. Eu não posso dizer para você o quanto eu estou feliz em estar sobre esse céu, sobre a minha cabeça. Porque mais uma vez Deus cumpre o que Ele me falou. Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu. Há algo aqui nessa noite diferente. E eu não quero muito que o pastor Rômulo pregue para você falar: que pregação maravilhosa. Não, eu quero que você sinta a glória de Deus aqui. Eu quero que você experimente Deus nesse lugar. Eu quero que você sinta Deus aqui. Eu não quero trazer uma palavra que roube de você agora esse momento, onde você talvez ainda não entendeu a grandeza do que você está fazendo sentado nessa cadeira. Talvez você ainda não tenha entendido a grandeza do que significa você estar sentado aqui, mas eu sei o que isso significa. Porque eu perguntei para Deus, lá naquele hospital, naquela CTI, eu perguntei para Ele: os sonhos acabaram? E o Senhor falou comigo: quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Oh, como Davi, quando viu aquela arca voltando para casa, ele dançou diante daquela arca, ele celebrou a dança de Davi diante do Senhor. É a nossa dança, é a nossa canção, é o nosso glória a Deus, é o nosso muito obrigado, Senhor. Porque aqui estamos nós, aqui está a igreja Mananciais do Espírito prestando culto na terra que o Senhor deu a ela. Oh, irmãos, sabe o que Deus falou comigo um dia também? Eu estava orando para Deus trazer os grandes para a igreja, os milionários, os
ricos, os prósperos, quem precisa de gente com dinheiro na igreja, né? E Deus falou comigo: você não precisa de rico aqui não, você precisa de mim. Você não precisa de ninguém rico aqui não, você precisa de mim. Se eu estiver aqui, você não precisa não. Aí Deus completou, né? Eu falei: tudo bem, eu entendo isso, e Deus envia todos os empresários. Deus falou comigo assim: eu vou enviar todos os pequenos. Eles virão como milhares de milhares e de milhares. E eu enviarei os pequenos, e eles levantarão a minha casa. Eles levantarão a minha casa. E eles encherão aquele lugar. E eles temerão a vocês como líderes. Obedecerão e amarão a vocês. Pastor Dilson, nesse lugar nós seremos amados. Nesse lugar nós seremos honrados e respeitados. Nesse lugar a ingratidão não vai entrar, porque Deus está guardando as entradas e saídas do céu e da terra, para que a ingratidão não entre nesse lugar. Porque a promessa dos milhares e de milhares que virão aqui, e dos pequenos que encherão esse lugar, vai se cumprir. Coisa linda, né, Deus? Ei, irmãozinho, talvez você diga assim: Wanda pode dizer: pastor, como é que eu vou te ajudar a levantar essa igreja? Talvez os jovens estejam: pastor, como é que eu faço? Pergunta para mim não. Tira um tempo com o Espírito Santo e diga: eis aqui, eu estou disposto, Senhor. Eu quero. Eu faço parte desse sonho. E eu e a minha casa vai contribuir. Eu e a minha casa vai trabalhar. Eu e a minha casa vai plantar essa semente. Nós plantaremos essa semente e levantaremos a casa do Senhor. Vocês conseguem ouvir a voz de Deus? Isso não é um culto onde eu vim aqui pregar uma palavra para... Não. Deus está dizendo isso para mim. Eu quero que você... Alguns vão dizer: eu estou sentindo frio. É porque você está morto. Então você precisa ser vivificado. Porque se você estiver ligado com o seu coração em Deus, você pode ouvir aqui o som das harpas. Você pode ouvir o som dos anjos. Eu não sei se você percebeu, mas o som não começou até agora. Eu não sei se você percebeu, mas eles pararam a cerimônia. Porque Deus está aqui. Eu sei que eu vou viver aquilo que um dia eu sonhei. E eu sonhei com almas, muitas almas, muitas. A vontade de voltar para casa da Dona Maria, no começo, tomar um cafezinho com ela. E receber uma oração de uma mulher simples, de um homem simples, de entrar nas casas e ver a glória de Deus nos lares. E de ser um sacerdote agradável ao Senhor. É o sonho do meu coração. É o sonho da minha alma.
é ver uma igreja apaixonada por Jesus. É de ver uma igreja unida, sem fofoca, sem competição. Uma igreja onde as pessoas se respeitam, onde ninguém fala mal de ninguém, onde você guarda a vida do seu irmão como você guarda a sua. Porque era isso que eu sonhava como igreja. E a Mananciais viveu isso um tempo na vida dela. E depois Satanás foi infiltrando e foi mudando muitas coisas. Mas nós vivemos um tempo assim. Eu tenho muita saudade desse tempo. Muita saudade. Eu já estava conversando com o Wagner ontem, com o Júnior. No tempo deles, eles dão os testemunhos deles. E eu fiquei olhando para os meninos e eu falei, eu me lembrei quando eu comecei meu ministério nas ruas de Janaúba, com a bicicleta, meia-noite, 1h da manhã, rodando, procurando viciados para falar de Jesus para eles. Foi assim que tudo começou. Eu não tinha nada, eu não tinha nem ninguém para me ajudar. Eu só tinha o Senhor. E eu ia. Eu me lembro muito bem de uma época que meu pai tinha falido. Meu pai tinha uma condição financeira muito boa e ele faliu. E ele teve que ir embora para Maceió. E eu estava congregando já na igreja batista, já tinha me convertido. E eu falei, Deus, eu não vou embora não, eu estou acomodado aqui. Eu tenho que arrumar um trabalho e tenho que me manter aqui nessa cidade. E eu não achava trabalho. Deus não abriu uma porta, porque eu pregava muito o evangelho. E ali em Janaúba eu fui morar com meu irmão. Um irmão meu que hoje ele é da Cristã do Brasil, mas na época ele era um demônio em pessoa. E ele odiava crente. Então quando eu chegava em casa era um inferno, porque ele fazia de tudo para me dificultar a minha vida. E eu chegava às vezes e ficava no quintal da casa, sem querer entrar, porque eu sabia que ia ser um batedouro. E eu lembro que um dia eu estava sentado, já era o quê? 1h30 da manhã. Eu sentei no banquinho que tinha no quintal assim, escorei a bicicleta. E meus pais estavam longe, lá em Maceió. E eu falei, meu Deus, eu estou sem pai, sem mãe, sem casa, sem nada nessa cidade. Me dá um sinal, fala comigo, mostra que o Senhor me escolheu, que o Senhor me plantou aqui, faz qualquer coisa para acalmar minha alma. E quando eu terminei de falar, apareceu uma bola de fogo no céu. E aquela bola de fogo, ela ficava girando em torno do lugar que eu estava sentado. Era uma bola de fogo muito grande, ela girava, girava, girava. E o Senhor falava comigo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu te escolhi. E importa que você passe por essas coisas, porque eu estou treinando as suas mãos para a batalha. E a minha graça hoje, ela te basta. Sabe, irmãos, foi um tempo duro. E chegou a época do Natal. E eu não tinha ninguém ali, nem família, nem nada. E eu lembro que eu saí na casa dos discípulos, que ninguém falava discípulo naquela época, né? Mas eram os viciados que eu cuidava. Em cada casa que eu chegava, tinha um presente para mim. A família tinha guardado um presente para mim. Estava te esperando e me dava um presente. Passa aqui, fica aqui. Eu não, eu tenho que ir na casa de fulano. E eu lembro que eu estava andando na linha do trem de Janaúba. Para quem conhece Janaúba, tem uma linha que passa no centro. Indo visitar o último daquela noite, Ramon, que morreu de câncer depois. E meus braços estavam cheios de presente. Cheios de presente.
E eu estava sozinho, porque eu estava visitando as pessoas.